Opa galera, beleza? Vamos começar o nosso estudo hoje sobre circuitos RL em paralelo. Então a gente tem um circuito aqui com a fonte de tensão alternada, certo? Em paralelo com um resistor, em paralelo com um indutor. A gente já viu, né, quando a gente fala RL é resistor e indutor, certo? Os dois ligados em paralelo. A gente sabe que os dois estão em paralelo porque a corrente total ela se divide. Toda vez que a corrente se divide, o circuito está em paralelo. Se existir só um caminho para a corrente, o circuito é série. Tá ok? Analisando esse circuito, a gente já sabe, tá? E a gente já estudou com resistores que o circuito em paralelo ele tem algumas características, tá? E uma das características que a gente vê no circuito paralelo é que os componentes recebem a mesma tensão da fonte. Ou seja, no circuito em série a gente viu que a tensão se divide entre os componentes. Aqui a tensão é a mesma, ou seja, a tensão da fonte VT ela vai ser a mesma tensão aqui para o resistor e a mesma tensão para o indutor. Ou seja, se VT, por exemplo, for 100 volts, VR aqui, a tensão no resistor, vai ser 100 volts. E VL, a tensão no indutor, também vai ser 100 volts. Ou seja, é a mesma tensão, certo? Para os componentes do circuito em paralelo. E outra característica do circuito paralelo é que a corrente, ela se divide. Ou seja, eu tenho uma corrente que sai da fonte, que é a corrente total, basicamente é a soma da corrente do resistor mais a corrente do indutor. Então a corrente ela sai da fonte e ela se divide para o resistor e para o indutor. E ela se divide dependendo da resistência de cada um, ou seja, quem tiver menor resistência aqui, automaticamente vai ter mais corrente, porque a tensão é a mesma em cima dos dois, beleza? Então essas são as características do circuito, tá? Em paralelo. E lembrando que a fonte, ela não enxerga os dois resistores, ela enxerga só um, que a gente vai falar que é a impedância, tá? Que esse cara vai enxergar. Igual no circuito lá com resistor. Vocês já sabem o que é um circuito em paralelo. Só uma das coisas que a gente tem que entender é que como a gente tem um indutor, ocorre a defasagem, certo? Ou seja, a tensão, ela é a mesma no resistor e é a mesma no indutor. A tensão, ela está em fase com VT, ou seja, a tensão ela não defasa. Só que no indutor, a corrente ela tem uma defasagem de 90 graus. Ou seja, no circuito em paralelo, a corrente atrasa 90 graus em relação à tensão no indutor. Olhando esse diagrama fasorial, a gente pode ver, ó, que a tensão total, que a tensão da fonte, ela é igual à tensão VR, igual à tensão VL, então a gente coloca ele como referência, certo? Ela está em fase com a corrente do resistor. Então não tem defasagem da tensão da fonte com a corrente do resistor. Mas ela está defasada 90 graus da corrente do indutor. Então você pode ver que a corrente do indutor ela está defasada 90 graus em relação à tensão da fonte, certo? A tensão da fonte, que é a mesma tensão do resistor, é a mesma tensão do indutor, tá ok? Ela está em fase com a corrente do resistor e defasada 90 graus com a corrente do meu indutor. Com isso, a gente pode ter algumas características. A primeira característica do circuito em paralelo RL é que, eu já falei, né? A tensão VR e a tensão VL, a tensão no resistor e a tensão no indutor é a mesma que a tensão total. Então a tensão é a mesma, certo? E não há diferença de fase entre elas, ou seja, elas estão na mesma fase. E a gente usa VT aqui, a tensão total, como referência, que é a mesma de VR e a mesma de VL. Não há defasagem de tensão nesse caso, ok? A segunda característica é que a corrente IR, tá? A corrente do resistor está em fase com a corrente, com a tensão total. Exatamente isso aqui que eu mostrei para vocês, ó. A corrente do resistor está em fase com a tensão. O que quer dizer isso? Eles sobem no mesmo tempo na onda. Não existe defasagem entre a tensão total e a tensão que vai no resistor. Eles estão na mesma onda. A defasagem ocorre no indutor, que a corrente do indutor ela é atrasada 90 graus. Tá ok? Ou seja, terceira característica é que a corrente IL, a corrente do indutor, está atrasada 90 graus em relação à tensão total. Ou seja, aqui dá para ver, ó, que a corrente do indutor ela está atrasada a 90 graus.
Ou seja, ela tem um atraso de 90 graus, dá para ver nesse diagrama fasorial, beleza? A quarta característica é que a corrente IT, que é a corrente total, ela é a soma dos fasores IR mais IL, foi o que eu acabei de falar. Essa corrente IT, basicamente, ela é a soma de quem? IR mais IL. Só que quando a gente trabalhava com resistor, a gente somava esses dois de forma escalar. Por exemplo, se aqui fosse 5 e aqui 5, a gente somava 5 mais 5, aqui dava 10. Só que agora, como ele está defasado, ó, se você olhar, existe uma defasagem de IL para IR, corrente do indutor para a corrente do resistor, a soma ela não pode ser mais feita de forma escalar, ela é feita da forma vetorial. Então, a corrente IT, que é a corrente total desse circuito, vai ser a soma desse vetor IR mais desse vetor IL. Tá ok? Eu faço a soma vetorial. E aí vocês provavelmente já lembram, tá? No circuito RL que a gente fazia a soma vetorial. Só que diferente daqui, a gente fazia a soma da tensão. Aqui a gente vai fazer a soma vetorial das correntes. Como é que seria a soma vetorial? Seria se eu traçasse um vetor aqui, ó. Eu traçasse o vetor de IR, o vetor de IL aqui, e traçasse um vetor chegando nos dois. Formaria um triângulo retângulo e a gente aplicaria teorema de Pitágoras. Eu vou mostrar aqui embaixo, tá? Como que a gente faz isso. Basicamente, tá aqui explicado, tá? Ou seja, a gente tem o IR aqui, que é a corrente do resistor, como referência. E aqui, né, lá no gráfico a gente tem a corrente para cá, eu só transferi ela para cá. Então, IL, tá? E a corrente total é exatamente a soma desses dois, é esse vetor maior, que é a junção, é a soma desse vetor mais esse vetor. É assim que a gente soma vetores. Então, para eu saber essa corrente aqui, IT, então a corrente total no circuito em paralelo, RL em paralelo, é o IR ao quadrado mais o IL ao quadrado na raiz, que é o teorema de Pitágoras. A corrente total vai ser igual a IT, né, que é a corrente total, é igual a raiz quadrada de IR ao quadrado, corrente no resistor ao quadrado, mais IL ao quadrado, corrente no indutor ao quadrado na raiz. Ok? Essa aqui é a fórmula para eu achar a corrente total no circuito RL paralelo, tá? E se eu quiser achar esse ângulo aqui de defasagem entre a corrente total e a corrente, entre a corrente do resistor e a corrente total, ou a defasagem entre a tensão total e a corrente total, certo? Que vai ter uma defasagem aí entre os dois. Essa defasagem é esse ângulo, tá? Esse ângulo, só eu fazer o tangente, tá? De θ, que vai ser IL dividido por IR, ou eu faço o arco tangente, na verdade, esse tangente vai me dar um valor, tá? Mas para eu saber realmente o ângulo, eu tenho que fazer o arco tangente. A diferença, tá? Aqui, como ele tá para baixo, é negativo, vai ficar tangente de menos IL dividido por IR, então vai dar um ângulo negativo porque está para baixo, tá? É menos 90 isso aqui tudo, então isso aqui vai me dar um ângulo negativo. Então o arco tangente do circuito paralelo, tá? Vai me dar menos IL dividido por IR. Fazendo esse arco tangente, você vai achar esse ângulo aqui. Beleza? Então, essa é a explicação sobre o circuito RL em paralelo. Daqui a pouco eu vou postar um exemplo para que a gente entenda aí realmente.